Em nosso quadro Saúde Financeira com Ricardo Rocha hoje, como ajudar o próximo. Importante para quem quer prosperidade, né, Ricardo? Como ajudar o próximo sem se perder. Uma maneira muito objetiva é fazer aquilo que você sabe que vai transformar de alguma maneira a vida da pessoa para melhor. Às vezes você vai ajudar alguém e você torna esse alguém independente de você e não acaba ajudando em nada. Vai até atrapalhar a vida da pessoa. E você vai se perder também porque você acaba se tornando responsável por aquela pessoa. Então, exemplo prático, um dependente químico. Você nunca vai ajudar um dependente químico dando mais droga para ele, dando mais bebida alcoólica para ele. Você vai ajudar esse dependente químico dizendo um não para ele e não dando nada para ele. Às vezes dando um conselho, apoiando, ou sendo amigo dele, acolhendo esse dependente químico. Assim como um consumidor desenfreado, um consumista, né? Já está comprovado que é uma doença patológica. Alguém que compra, compra, compra sem parar. Se você ajuda essa pessoa com dinheiro, ela vai continuar comprando, vai acabar até se prejudicando, se endividando toda, etc. Ela continua dando vazão a essa doença. Então é importante talvez você indicar para que ela vá até algum profissional, algum conselheiro financeiro, que faça com que ela monte um orçamento dos seus recebimentos, dos seus pagamentos e como não estourar suas contas, como estabelecer um limite e sair fora desse consumismo. Instruir, né? Instruir. Então, eu quero dizer que às vezes a ajuda não é só você doar alguma coisa, você dar, mas é também às vezes você acolher, você orientar. É uma maneira de ajudar. Eu procurei ajudar as pessoas através do meu livro, me espiritualizei. Fiquei rico, hoje ele é um dos 70 mais vendidos na Amazon e ele está ajudando milhares de pessoas no mundo inteiro a justamente serem mais prósperas, mais abundantes, saírem do medo da escassez e ter uma vida mais saudável, saudável financeiramente. E muitas das vezes ajudar o próximo não é dando um peixe, às vezes você dá vara para pescar, Isso, né? ensina a pescar também, né? Porque aí você vai ajudar muito mais do que simplesmente vir já com o peixe pronto, né? Porque aí a pessoa, tudo que vem fácil vai fácil, né? É a diferença também do assistencialismo para o ajudar, né? Para fazer com que a pessoa consiga ter condições de se virar sozinha, principalmente nesse mundo financeiro, para que ela possa se sustentar, para que ela se torne viável economicamente falando, né? Dá condições, Dá né? E condições, né? não o resultado final. Ela que vai em busca dos seus próprios resultados, né? Sim. E em alguns casos a pessoa quer ajudar de uma forma também de controlar, né? Então você vai lá, dá um dinheiro, sabe que aquela pessoa fica dependente de você, vai toda hora te pedindo, isso não é ajuda, você está controlando o outro usando o dinheiro para isso. Sim. E como a gente já havia dito e continua, quem participa agora do quadro do Ricardo está apto a ganhar o livro da autoria do Ricardo, Me Espiritualizei e Fiquei Rico. Como? Respondendo a pergunta que ele faz sobre os temas tratados. É só assistir, responder no WhatsApp dele que está em tela e que já vai estar recebendo em sua própria casa, não é, Com Ricardo? certeza. É uma oportunidade que nós estamos dando para quem está assistindo esse programa. Você vai responder uma pergunta muito simples que eu vou fazer agora. Qual a forma que você usa de doação? Qual a forma que você usa de ajudar o próximo? Você me manda no meu WhatsApp 48 991710333 que está aqui em tela e você vai receber de uma forma totalmente gratuita o meu livro Me Espiritualizei e Fiquei Rico na sua casa. Viu? Responda como você vai ajudar e se ajude ganhando você o livro do Ricardo. Inclusive, a gente tem um capítulo que fala sobre isso, como ajudar sem se perder, né? Como ajudar o próximo sem você se perder. É isso, participe, interaja com o quadro e ganhe. Obrigada, Ricardo. Disponha sempre.
da pousada rural Pinheiral, a gente encontra uma cachoeira. Mesmo, a gente tem acesso a uma gruta por uma trilha que vai dar inclusive numa cachoeira. Vamos com a gente? E a gruta nada mais é que um santuário. Então é só deixar as preces aqui a serem atendidas. Com esse sonzinho da natureza ao redor. Mágico. A gastronomia é toda bem caseira. Tudo colhido na própria fazenda, tudo feito aqui. Comidinha de vó. É como a gente se sente, acolhido como na casa de um parente, comendo como se estivesse na casa de vó. E é neste roteiro maravilhoso de viagem. Estou aqui com a Dona Ivete, que é proprietária da pousada rural Pinheiral, que fica aqui bem pertinho de Floripa, aqui encostadinho em Rancho Queimado, desse friozinho gostoso da serra, que de vez em quando promete neve, né? Uma incógnita, às vezes vem, às vezes não vem. Mas é um ambiente tão familiar, né? Então, assim, tem parque para as crianças, um playground, casinha que as crianças ficam enlouquecidas, bichinhos, né? Eles adoram. Tem até pesca? Tem, pesca e solta, passa o tempo. Tudo bem que o pato fica querendo roubar a nossa isca, mas tudo bem, a gente foge do pato. Mas a senhora, assim, é tão acolhedora, assim, a gente, eu não canso de ser redundante aqui em falar que a gente se sente em casa, realmente. E é isso que a gente busca. Todo mundo fala que se sente em casa quando está. Fora a comidinha da senhora, ela faz tudo, desde o pão, os bolos maravilhosos, assim. E é um ambiente fazer, né, querida? É um ambiente muito acolhedor, familiar e assim, é um passeio gastronômico, né? Porque são 4 refeições diárias. É café da manhã, almoço, o café da tarde, que é um café colonial, que ela serve, tudo fresquinho ela faz. E a janta? A janta tem aquele caldinho, uns chamam de caldo, outros de canja, outros de sopa, do que quiser. Mas assim, ó, é bem comidinha de vó mesmo. Aquela canjinha de frango com um tempinho desse, não tem coisa mais confortável. O pessoal adora isso, essa canjinha é famosa. Ah, não, com certeza. Olha, quem não vier pelo lugar, que é maravilhoso, vem pela gastronomia do lugar, com certeza vai passar, assim, dias bem agradáveis, né? Bem família. Bem familiar. Um clima romântico também, por que não, né? É verdade, bem sossego, bem, né? Bem
assim, é familiares, como você falou. O pessoal gosta disso. Vem cá, família, com os filhos, brinca à vontade aí, né? E ela, assim, é uma querida, né? Uma querida, como diz o Mané, porque, tipo, tá faltando alguma coisa? Não tá faltando nada, mas ela quer sempre saber. Então isso é muito gostoso, né? É importante, eu acho que é importante, é isso, a gente dá atenção pros hóspedes. Nossa, e a atenção aqui realmente não falta, né? E tem Porque cachoeira. Se eu vou num lugar que você tem recebida, assim, eu espero com os hóspedes. Não, e é assim que com certeza a gente se sente. E são o quê? 18 anos de experiência com hospedagem já, né? 18 anos, a 19, Segundo seu esposo, 18 anos. Que é o casal, né? Que são bem acolhedores, eles que recebem a gente aqui. Os contatos estão em tela e o roteiro, esse realmente vale a pena. Vem conferir. Obrigada, tá, Dona Ivete? Obrigada também, querida, tá? Eu vou voltar com certeza. Nem precisa dizer. E espero mais bastante gente vir conosco, né? Que é bem aconchegante, né, também. E assim, com antecedência, né? Porque pelo menos os finais de semana já estão bem cogitados. Bem, olha, até para mês de julho agora já tá tudo lotado, né? Graças a Deus. Mas agora, todo mundo em home office, pode vir na segunda mesmo. Pode, durante a semana, tranquilo, não tem. Acolhimento não vai faltar aqui. Não, né? Se não der um dia, vem outro que a gente atende. Isso, é isso mesmo. Obrigada, então, Nada, tá? querida. Tá então, certo. o roteiro de viagem vale a pena conferir na Fazenda Rural Pinheiral. Aqui mesmo, pertinho de Floripa. Estamos com o Elias. O Elias, ele é administrador aqui do Altos da Serra. E Elias, aqui a natureza é muito peculiar, assim, o local, a localização é ímpar mesmo, né? Muito bem escolhido aqui. E vocês já me disseram que você é um amante do montanhismo, de aventuras, assim, montanhas. Para quem também está nessa vibe, que gosta de montanha e desse tipo de aventura, o que tem a explorar no condomínio e ao redor? Então, Bom Jardim a Serra Geral Catarinense é uma autêntica cordilheira, né? Ela é um conjunto de serras, repleta de cânions, cachoeiras, é um terreno muito acidentado, né? Tem uma altitude bastante expressiva, uma das maiores altitudes do sul do Brasil, né? Aqui o condomínio está a 1.400 metros de altitude, então tem um clima bastante frio. Né? Fauna e flora aqui é o que não falta, né? Isso, exatamente. A natureza aqui está muito preservada, né? Nós temos um zelo enorme por isso, né? Valorizamos muito isso. E todas as pessoas que vêm aqui ficam encantadas com a nossa natureza, tanto da parte da fauna, da flora, dos rios, das cachoeiras, dos cânions, né? E aqui a estrutura, né? As trilhas são muito bem estruturadas, assim, o ambiente é muito acolhedor, a natureza por si só, né? Ela é uma energia pura, né? Assim, a gente respira diferente aqui, no momento que tudo que a gente busca é respirar. Então, assim, com certeza, aqui ninguém perde viagem, né? Água pura, ar puro. Potável. Realmente, é uma purificação, a gente se sente mais leve quando vai embora, né? Sem dúvida. Hoje, inclusive, é o nosso dia de partida e a gente se sente renovado, revigorado, assim. Vale a pena conferir esse roteiro. Obrigada. Uma lenda muito forte na região. Aí a gente vai encontrando pinhão pelo caminho. É incrível isso. Já vai colhendo para mais tarde já
cozinhar. Inclusive, depois que eu aprendi com a chefe Silvana, que foi fazer o nosso jantar lá no meu aniversário, o nosso fundi, que faz fundi de pinhão, eu nunca tinha visto, né? Faz o de queijo e passa o pinhão cozido. Ó, o pinhão aqui na trilha a gente já vai colhendo. Nada mais orgânico. Conta da lenda, é bem interessante. Ah, desculpa, tá. Então, tem uma lenda na região, é uma região de pecuária, né? Então, mas também era uma via de acesso para os criadores de gado. Então, as tropas passavam muito por aqui. Tinham as trilhas de tropeiros que desciam a serra e faziam a conexão da economia entre o Planalto e o litoral, né? Então, havia um trânsito, né, de pessoas e de mercadorias, e tem uma lenda de que quando os jesuítas saíram da região das missões, das fazendas, eles vieram para cá com os cargueiros, com as mulas, com as bruacas carregadas de ouro, né, de metais, enfim, e só que os animais foram cansando ao longo da viagem. E eles não tinham como carregar mais. E aí na descida da serra era um desafio, assim, era um terreno muito íngreme, muito vertical, né, com risco de queda. Os animais estavam sobrecarregados, com muito peso, e eles, para não perder o ouro, eles esconderam em alguma região aqui no entorno da borda da serra e desceram a serra para voltar e buscar esse ouro depois. Aí diz a lenda que chegando embaixo, o território ali mais do litoral era habitado pelos índios da etnia Xokleng, que atualmente já foram extintos, dizimados, né? Mas quando chegaram lá foram emboscados por uma tribo dessa, e nenhum dos jesuítas que enterrou o tesouro ficou vivo para contar onde estavam. Onde é que está. Então a gente ainda pode encontrar. Vamos às buscas, né? Tô mais estimulada agora a caminhada, a trilha. Nossa, mas muito interessante essas histórias. São contos muito peculiares de cada região, né? Cada região tem sua história, seu conto, e por isso que turismo, no geral, conhecer lugares que a gente desconhece, que passa a conhecer, a gente passa a conhecer histórias também. Por isso que é tão cultural. Quando a gente conhece um lugar diferente, a gente com certeza vai ouvir histórias diferentes. Uhum. Então, Bom Jardim tem uma geografia rica, né? Sim. E além, então, das trilhas e caminhadas e cachoeiras, né? Quem quiser se aventurar um pouco mais, vai ter opções de fazer canyonismo, trilhas de longo percurso, né? Com pernoites, acampamentos em bordas de serra, com vistas magníficas, né? Toda vista aqui é magnífica, né? Incrível. E, enfim, a cada curva é surpreendente. Verdade. A paisagem se descortina, né? Nós temos uma frequência grande de neblina, chamada de viração. As oscilações, né, são incríveis. Tá sol, bem sol, de repente fica aquela névoa, você não enxerga nada. A gente que estava gravando, assim, na missão de gravar, a gente tinha que ficar cuidando para abrir o sol, vai dar para pegar alguma imagem. De repente, é questão de minutos, assim, você virou, já tá névoa de novo. Mas isso é encantador, assim, é uma dinâmica, assim, o clima daqui que só agrega para tornar ainda o local mais instigante, mais lindo, assim, mais peculiar mesmo é a palavra, né? E como a fauna é rica aqui, a gente encontra no percurso várias tocas, que pode ser de lebre, de tatu, do que for. E as árvores têm seus troncos,
seus caules todos cobertos assim, parece uma floresta encantada, parece um conto de fada isso aqui, é incrível. É um verdadeiro cenário da natureza. E é nele que a gente percorre por uma trilha que foi muito bem demarcada, num lugar incrível. E por incrível que pareça, apesar de estarmos em baixa temperatura, 6 graus, a sensação térmica é maravilhosa. Muito tranquila, assim, muito confortável. Nós vamos passar agora por uma araucária centenária. Nessa araucária tem uma fenda e se instalou ali uma colmeia de abelhas, né? Então é um trecho da trilha que a gente procura passar em silêncio, sem fazer voz alta, sem causar ruídos, para não importuná-las, né? A abelha é um animal que pode oferecer algum risco quando ela fica... Se sente ameaçada? Exatamente. Então a gente respeita esse trecho, né, para não provocá-las, mas a gente tem que aprender a conviver com os animais. Claro, né? até porque nós é que estamos invadindo o ambiente dele, né? O habitat dele. E estamos compartilhando do mesmo espaço. Então a gente procura ter esse zelo, né? E então as abelhinhas estão ali vivendo felizes, né? Nós vamos passar delas. felizes por elas e em silêncio. Bem inativas, elas realmente estão dentro da toquinha porque está frio, uma toquinha. tá? Agora, em dias de calor é bem fácil de visualizar elas entrando, saindo, buscando alimento. Atualmente temos 15 casas prontas, 5 casas estão em construção e tem mais 5 agora para começar. Tá? A nossa estrutura ela é composta por 2 salões de festas. Tá? Nós temos 4 quiosques com churrasqueiras, temos essa parte, trecho de floresta, trilhas com cachoeira e o rio. Temos uma cabanha, uma fazenda equipada para montaria com 5 animais de montaria, 5 cavalos, temos ovelhas, temos vaca, temos a coleta do leite diariamente, temos todo esse manejo rural da fazenda, né? Um pomar de maçãs orgânicas, temos também no salão de festas também temos uma academia, uma sala de jogos, né? Uma quadra de bocha, uma cancha de bocha coberta, quadras de esporte, temos campo de futebol, um heliponto, um hangar para helicópteros. O nosso heliponto ele tem balizamento noturno, é o único da serra com essa característica, né? Então a nossa estrutura não deixa nada a desejar. Ela é bem diversificada, completa, para atender a todos, né? E a gente tem percebido com esses 5 novos projetos aí o quanto que as pessoas estão interessadas em vir para cá e permanecer, fazer suas casas, né? Existe um movimento aí de busca, né? De crescimento, tanto do empreendimento quanto das atividades que se desenvolvem no entorno. E seguimos nos deparando com riachos, nascentes de água, por todo o percurso da trilha, que é impressionante, natureza pura. E esse próprio som é muito, muito relaxante. E neste ponto da trilha a gente encontra uma peculiaridade, né? O que é, Elias? Então, como é que se formou esse degrau entre a planície, que está lá a 100, 200 metros de altitude,
para esse planalto de 1.400, até 1.800 metros de altitude. Houve uma falha geológica no meio do continente e por essa falha brotou magma, uma enorme quantidade de lava vulcânica que se espalhou, né, como uma poça gigantesca de lava, né? E essa lava, ela pesou, fez um peso excedente sobre a placa tectônica sobre a qual nós estamos, o nosso continente está inserido. Então esse peso fez com que a nossa placa se deformasse, ela afundou, e na borda dessa placa, na borda desse derramamento, houve uma elevação, assim como se fosse uma erupção vulcânica. Não exatamente, como foi um derramamento, mas o peso dela, ela em sentido fez contrário, um sentido côncavo, né? E nessa extremidade ela acabou emergindo. Sim. Né? Então, e quando emergiu, expôs um antigo deserto sobre o qual esse derramamento aconteceu, né? Que é formado por hoje, depois de milhões de anos, é uma pedra chamada de arenito, é uma rocha sedimentar, né? Então, quando a gente olha para a serra, a gente vê as camadas da formação dela. E nessa pedra vulcânica que se derramou sobre todo esse território, é possível perceber que esses pequenos... essas manchinhas, né? Essas pelotas aqui, essas bolinhas aqui, ó, esses carocinhos que tem na pedra, elas eram bolhas. Como se fossem deformidades da pedra, isso, eram né? Bolhas quando a pedra estava em estado líquido ainda. Ah, que incrível. Né? Como estava muito quente, ela fez essas bolhas, né? Essas bolhas ficaram aprisionadas quando a pedra solidificou, e dentro dessas bolhas é comum a gente perceber a presença de cristais. Esses cristais são resultado da composição química que ficou aprisionada ali dentro, os gases, com a umidade, com os elementos químicos. Alguns cristais são mais arroxeados, outros são bem cristalinos, são bem transparentes, né? Mas é bem fácil de a gente perceber, né? A natureza, ela é incrível também quando a gente percebe ela nos detalhes, né? A gente podia simplesmente passar por essas, são pedras, são rochinhas, e não, a gente para, e se a gente der esse olhar, a gente vai encontrar cristais, né? Em pedras brutas e que podem ser lapidadas pelos nossos olhos.